Fala, seus lindos! Aqui quem vos fala é o professor Elcio Aguiar. Vamos para o capítulo 3. Eu sei que é acelerado, mas eu participei de um projeto que era a elaboração de um material que está sendo comercializado a nível nacional. Não é este aqui é nosso. É nosso, de todas as pessoas que estão por trás desse projeto aqui, me auxiliando, me dando uma força, meu e de vocês. E, logicamente, dos pais de vocês e de todo mundo que aposta no futuro de vocês. E aí eles disseram, olha, professor, quando você for confeccionar um material, o conteúdo que está no material tem que ser compatível com o nível de questões. Então, eu pensei isso aqui, eu falei, não, tem que dar orientações suficientes que deixem o aluno tranquilo. Eu sei que é rápido, aí você coloca aí, né, numa velocidade mais reduzida para resolver as questões e deixar vocês tranquilos. Aqui é variação linguística. Eu sei que eu não falei sobre competências e habilidades. Esse assunto aqui ele é tão importante, que ele tem duas habilidades dentro da competência 8. Você tem a habilidade 25 e a habilidade 26. A habilidade 25 fala da simularização da variante, ou seja, ele quer saber qual é o nome da variante, certo? Se é diatópica, diastrática, diacrônica ou diafásica, certo? E a 26 é a aplicabilidade da variante ao contexto. Então, lógico, o objetivo desta aula é discutir sobre variante. Temos o conceito de variação linguística, você tem fatores internos e externos que vão interferir necessariamente na sua seleção lexical para que você, né, se adapte ao contexto em que você está inserido. Lógico, são 4 tipos. Temos a diatópica regional ou geográfica, que a partir da seleção lexical ou de aspectos fonológicos, você consegue dizer de qual região aquela pessoa é. Por exemplo, o chiado, o che, né? Chiado é muito característico do carioca ou do paraense. Isso é sotaque. Mas a seleção lexical, quando eu falo cabra, macho, isso é muito, né, não estou falando de cabra, ou até cabra macho, é uma expressão muito comum aqui no Nordeste. Aí tu, professor, então os fatores regionais e geográficos podem interferir na seleção que eu faço das palavras. Sim, e vai dizer muito quem você é, tá bom? Isso aí pode até se somar à questão da C6H20, que é a língua como um patrimônio histórico, cultural, formador de uma identidade nacional. Diastrática, ou social ou cultural. Dia quer dizer através de, extrata camada social. A partir da seleção lexical, você vai conseguir ver se a pessoa tem certo grau de instrução, se ela é graduada ou não, se ela tem certo poder aquisitivo, se é de qual grupo ela faz parte, ou tribo, como a gente fala, como é que eu posso dizer, qual a profissão dela é nessa bem daqui. Então, entendamos, diastrática é extrato, é camada. Quando eu falo de camada, camada social, tá bom? Você tem a diacrônica histórica ou temporal, facilmente identificável, principalmente a partir da utilização de arcaísmos. O que é que eu tenho que entender sobre arcaísmo? O arcaísmo são palavras que entraram em desuso e que foram desgastadas pelo tempo. Temos toda a exemplificação. E a diafásica, o que é que acontece na diafásica? Você seleciona para se adaptar ao contexto. Tem até, eu dei uma entrevista recentemente a uma TV, foi engraçado, os meninos, eu não conhecia aquele dali não, eu estava falando muito sério. Pois é, porque eu tinha que me adaptar à situação, certo? Então, se você vai selecionando de acordo com a situação ou o contexto que você está sendo inserido, você tem a variante diafásica. E qual é o projeto aqui? O que é que você tem que entender nessas aulas aqui? Que você apresenta o objetivo, define e parte para a questão. Nós temos agora 6 minutos, 5 questões ou pouco mais de 1 minuto para cada questão. Professor, esse texto é grande. Que foi que eu disse? Texto, fonte, comando, zona de conhecimento e detalhamento. Foca no que vai acontecer nessa questão. Nesse poema, o eu lírico defende o uso de algumas estruturas consideradas inadequadas. Esse uso, exemplificado por me dá e te gosto, é legitimado. Vem cá, se você está ficando com alguém, se você gosta de alguém, as formalidades, elas deixam de existir, certo? Se elas deixam de existir, até mesmo porque quanto maior a informalidade, mais próximo. Você não diz, deite-se aqui, sente-se aqui, né? Retire-se. Não, 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 não. A pessoa vem cá, porque você está falando com quem? Com quem para falar desse jeito comigo? Eu sei que os pronomes oblíquos átonos, o mi, o ti, o, a, lo, lá, por serem complementos verbais, eles devem estar
pós-postos. Só vai para frente se houver atrativos. Sei também que vocês conhecem a regra que não se inicia a oração com o pronome oblíquo. Mas se ele fez, presta atenção, e fez de forma proposital, ele sabe que quanto maior a informalidade, maior a proximidade. Por que que ele faz? Porque ele está entendendo a situação de uso. Então, quando ele fala que foi legitimado, que ele usou, o Mário Lago, usou um certo tipo de colocação pronominal que vai de encontro à norma culta, mas ele achou necessário, porque ali era uma relação afetiva entre duas pessoas, ele está se adequando à situação de uso. Professor, e onde é que você vê isso aí? Pelo contexto de situação discutida ao longo do poema. O que é que você vai discutir ao longo do poema? Certo? Eu não vou dizer dá-me um beijo. É me beija. É me beija. Você, mas não posso usar uma colocação pronominal dessa. Meu filho, você não pode, mas nesse contexto deve, porque quanto maior a formalidade, em vez de aproximar, o que é que você vai fazer? Distanciar. Então o que é que você faz? Relaxa o nível de linguagem, despoja, dá certo grau de informalidade, porque assim você garante a proximidade e se adapta à situação de uso, tá bom? Outra curiosidade, sempre no comando da questão, com base na afirmação de que associar o R caipira apenas ao interior paulista é uma imprecisão geográfica, o que é que ele quer dizer? Que eu não posso dizer que o R caipira ou fricativo, no caso, fricativo não, o retroflexo, porta, Bernardo, se restringe a um determinado lugar, é porque esse R ele é pronunciado em outras localidades e não se restringe. Então, do que é que eu estou falando? Da língua como patrimônio histórico-cultural e que estas marcas não são marcas singulares de um determinado posicionamento geográfico, que ele é mais amplo e diversificado. Então, o que é que eu tenho que fazer? Procurar isso em alguma alternativa. Relevância da fala do prestígio na época da corte, não é essa a discussão. Inovação, não falo sobre inovação. Razões históricas, não falamos, né, históricas do preconceito, não é isso. Importância do estudo da preservação e do respeito à língua no Brasil. Presta atenção, quando você estuda a língua e você percebe que não se delimita a um posicionamento geográfico, mas a todos, você mostra que respeita a língua. E eu acabei de falar para vocês, a língua é um patrimônio histórico e cultural, formador de uma identidade nacional. Logo, o gabarito dessa questão é letra D, certo? E aí, acelerando, terceira. Na aula passada, eu falei sobre os metaplasmas, de subtração, adição, alteração e transposição. Falei do rotacismo e do lambdacismo. Vocês vão ver que quando eu for falar de padrão, padrão é um modelo adotado. E nesse texto, nós tivemos um padrão. Qual foi o padrão? Fro, trocando L por R, nós chamamos de rotacismo. Você tem mardade, L por R, rotacismo. Você tem aqui, cadê? Pranta, deixa eu ver, pranta, vorta, também L por R. Vamos ver se vocês localizam algo. Talvez, L por R. E cadê mardade? L por R. Professor, e sorto? Então, aconteceu 5 vezes. Ele tirou o L e colocou o R. Se eu tiro o L e coloco o R, nós temos um fenômeno chamado de rotacismo. Isso é um aspecto o quê? Fonológico. Sim. Aí tu, Elcio, vai fazer com que o texto seja formal ou informal? Informal, mas designa ou representa falar de um povo de determinada localidade? Sim. Preste bem atenção no comando de novo. As marcas da variedade regional registradas pelos compositores de Assum Preto resultam da aplicação de um conjunto de princípios ou regras gerais que alteram pronúncia, a morfologia, a sintaxe e o léxico. Nesse texto, é resultado da mesma regra. Talvez e sorto. Como é o nome da regra? Rotacismo. O que é o rotacismo? A troca do L pelo R. Elcio, isso é de qual área da gramática? Fonologia. R e L são letras, letras são representações gráficas de um fonema, e o fonema é objeto de estudo da fonologia, gabarito da questão, letra B. E olha que questão dada essa de 2014. A letra da canção de Antônio de Barros manifesta aspectos do repertório linguístico da cultura brasileira. Nós somos o que nós falamos. O verso que singulariza, lembra da C8H25, que é a singularização da variante, uma forma característica do falar popular regional. Eu dei exemplo logo no início. Meu amigo, procure uma palavra que ao falar você consiga demarcar um posicionamento geográfico. Cabra, certo? Gabarito da questão, letra B. E para finalizar, já que o nosso tempo está estourando, olha aqui, Enem tem algumas pistas. Quando eu falo antigamente, eu penso em um tempo passado.
Se eu penso em um tempo passado, tempo é cronos, então eu tenho provavelmente a variação diacrônica, ele vai mostrar como antes era falado e como agora se fala. Então eu estou falando sobre arcaísmos, que são palavras que entraram em desuso e apareceram outras para substituí-las, certo? Na leitura do fragmento do texto, antigamente, constata-se pelo emprego das palavras obsoletas, mais conhecidas como arcaísmos, que itens lexicais ou horários produtivos não mais, não são mais produtivos e são, no português brasileiro, não são tão produtivos como eram utilizados no português brasileiro. Pronto. Perfeito? Esse fenômeno revela que a língua é viva, que a língua é dinâmica e que ela está em constante evolução ou variação. Professor, onde é que eu consigo ver isso? O léxico do português representa uma realidade linguística variável e diversificada. Gabarito da questão, letra E. Quer saber mais? Vocês receberão informações sobre possíveis lives que irão acontecer. Mas isso tudo depende da quantidade de pessoas que estão nos seguindo e, logicamente, né, que vão acompanhar nosso projeto até o fim. Valeu!